Então vamos falar um pouco de mineração de dados, né? Gastei um tempo aqui para contextualizar, mas eu acho que vai nos ajudar muito agora. Vou dar um conceito clássico aqui, né? Que é a extração automatizada de conhecimentos ou padrões interessantes de grandes volumes de dados. Tem 3 partes essa definição, tá? A primeira parte é a extração automatizada de conhecimentos ou padrões. Tá? Notem o seguinte, lá no início, quando eu falei de Data Science, eu falei assim, você quer extrair informações ou conhecimentos a partir de grandes bases de dados. Mas se eu chegar para qualquer um aqui, falar assim, o que é informação? Vou ter um monte de respostas diferentes. Se eu for mais além e perguntar o que é conhecimento, aí a coisa vai desbandeirar completamente. Só faltava eu perguntar o que é cultura, né? Aí eu desbandeirar. Ou seja, isso é difuso, isso não é claro, tá? Então o que a área de mineração de dados fez? Ela não lida com o problema, essa é a primeira separação que eu quero fazer. Ela não lida com o problema de modelagem do conhecimento. Tá? Não se lida com esse problema. Esse é um problema complicadíssimo, importantíssimo, mas ele não é um problema da mineração de dados. E qual é a saída pela direita que se usa aqui? Padrões. Então, quando você tem padrões, o que você faz? Você formata o conhecimento. Então, um exemplo clássico de padrão que a gente vai ver aqui hoje. Uma correlação, uma regra, uma similaridade, uma previsão, uma probabilidade. Isso são padrões. Tá? Eles podem representar bem ou mal o ambiente, o cenário que você quer trabalhar, mas eles representam. E ao ter essa representação, você passa a lidar com um aspecto extremamente objetivo, que é o quê? Como extrair esses padrões a partir dos dados. Essa é a essência da mineração. Aí vem a segunda parte da definição. Esses padrões têm que ser interessantes. E aí eu tenho uma série de adjetivos secundários aí, novos, implícitos, úteis, etc. Aqui tem um outro problema complicadíssimo em mineração de dados, que é o seguinte, qualquer que seja o adjetivo que eu use aqui, ele é subjetivo. Mas eu tenho que traduzir esse adjetivo, algo subjetivo, em algo que seja objetivo, que seja sistematizável, que seja passível de ser avaliado por um algoritmo, senão não serve para nada. Porque eu vou extrair padrões, esse volume de padrões vai ser muito grande, e se eu não tiver alguma forma de ordenar esses padrões, de priorizar esses padrões, eu vou ter lá milhões de padrões e eu vou ficar no mesmo lugar que eu estava. Eu simplesmente vou sair de um tipo de ignorância para outro tipo de ignorância. Eu ignoro os dados, aí eu passo a ignorar os padrões que vieram dos dados também. Tá? E por fim, o grande volume de dados. Né? Ou seja, você tem uma quantidade gigantesca de dados que, mais uma vez, o que isso significa? 2 problemas. A demanda computacional associada a grandes volumes de dados e a impossibilidade da análise manual. Então, quando a gente fala de mineração de dados, a gente fala desse tripé, né? Que você delimita o contexto em termos de padrões, você tem um problema no sentido de poder avaliar o que são esses padrões e você tem que lidar com um grande volume de dados. Tá? Ele tem o uso em vários contextos. Aqui eu tinha colocado um uso em redes sociais de caracterização, entendimento e previsão, que são tarefas típicas que você pode realizar. Tá? Deixa eu apresentar isso aqui, eu vou saltar, eu vou passar para essa parte aqui que eu acho que fica mais fácil. Quando você faz pesquisa em mineração de dados, tá? Nós, ao longo do tempo, a gente acabou trabalhando um diagrama aí que expressa um pouco essa pesquisa. Eu acho que é interessante explicar, até para vocês verem como é que é a inserção da universidade nesse processo de mineração de dados. Tá? Então, essa pesquisa em mineração de dados, ela se organiza em 4 quadrantes. Tá?
O primeiro quadrante é o das aplicações, ou seja, é da demanda, é o que você quer resolver, é o problema que você tem para enfrentar. O segundo quadrante é o quadrante dos modelos. Então, o que é um modelo? Igual eu mencionei para vocês, modelo é a característica fundamental da computação. O modelo é como que eu vou abstrair aquele problema. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouquinho. Tá? Como que eu abstraio o problema que eu tenho que resolver? Quais são as características que vão ser levadas em conta? Como que eu vou medir o sucesso do que eu vou conseguir minerar, etc. A partir do momento que eu sei o que eu quero, aí eu desço e vejo como eu faço. Quais são as técnicas, os algoritmos, como é que eu vou lidar com isso? Tá? E a partir daí, uma vez que eu consiga realmente chegar próximo de obter soluções, aí eu sistematizo, né, crio sistemas, implemento, etc., que vão ser inseridos, né, no contexto das aplicações. O que é interessante mencionar em termos de pesquisa em mineração de dados é que vocês vejam o seguinte, eu tenho alguns eixos aí que medem o quanto que eu atingi em cada uma dessas dimensões, em cada um desses quadrantes. Então, no contexto de aplicações, eu meço a relevância. No contexto de modelos, eu meço a expressividade desses modelos, ou seja, o quanto que eu consigo capturar da realidade. No contexto de algoritmos, eu vejo se eu estou conseguindo minerar padrões que são úteis. E no contexto dos sistemas, eu avalio se eu consigo escalar bem na obtenção desses padrões. Mas o que é legal é que vocês vejam o seguinte, a espiral, ela começa nas aplicações. É ali que tudo começa. Ou seja, no sentido de que você minerar algo que ninguém quer saber, pode ser um risco muito grande. Então você começa com a motivação nas aplicações, a partir da aplicação você deriva o modelo, do modelo o algoritmo, do algoritmo o sistema, e aí você volta na aplicação. Mas você volta no contexto de aplicação numa situação bem diferente que você entrou originalmente. Tá? E aí você vai repetir o processo todo. Porque a partir do momento que você tem um sistema e ele é reinserido no ambiente de aplicação, tudo que vem dali para frente é alterado. E isso acontece indefinidamente. Tá? Então, do ponto de vista de pesquisa, a gente tem adotado essa estratégia de promover esses ciclos aqui de alguma forma. Tá? E padrões? Que padrões complexos são esses aí? Então, vamos pegar um exemplo daquela espiral no contexto de mineração de dados. Uma das metas clássicas aí de padrões clássicos em mineração de dados são os chamados padrões frequentes. Tá? Isso é talvez um dos problemas mais badalados e conhecidos em mineração de dados. Né? Ele tem uma origem bucólica no problema que se chamava da fralda e da cerveja. Né? Ou seja, muita gente já falou disso, que é o problema também da cesta de compras, tem vários nomes aí, no sentido de que você quer, por exemplo, encontrar correlações entre compras, ou seja, quem compra isso, compra aquilo. Notem que isso se tornou tão clássico que, por exemplo, uma parte da recomendação da Amazon é baseada nisso. Né? Você olha lá qualquer coisa, aí ele põe embaixo para você, quem compra este produto também compra não sei o quê. Então ele usa esse tipo de algoritmo aqui para resolver aquela questão. Tá? Então é um padrão clássico, é um padrão bem conhecido, né? Que são os chamados padrões frequentes. Ou seja, você tem uma medida de relevância do padrão frequente, que é quão frequentemente ele ocorre, e você tem uma medidas de significância do padrão, no sentido de que ele é um padrão forte ou ele é um padrão fraco. Tá? Então, quando nós falamos de padrões frequentes, a primeira coisa que vem à mente são esses casos clássicos de mineração de dados, ele é um exemplo clássico. Né? Tem uma derivação deles que são as chamadas regras de associação, e elas dizem basicamente que quem compra A, B, C, também compra D com tal probabilidade. Tá? Isso é clássico. Né? E é utilizado em vários cenários. Não é, entretanto, um problema simples. Tá? Então vamos entender num nível mais intuitivo aqui, daqui a pouco eu volto aqui. Vamos entender então como é que ele funciona. Né?
a mineração de padrões frequentes, em geral, ela tem 3 grandes fases. Tá? Primeiro, vamos parar e avaliar aqui, 1 minuto só, o tamanho do espaço de busca de soluções que nós temos em mineração de padrões frequentes. Vamos pegar um supermercado, Carrefour Bairro, em torno de 5.000 itens na prateleira. Tá? Supermercado pequeno. Isso significa o quê? Que se você for olhar as correlações 2 a 2, você vai pegar as combinações de todos os itens tomados 2 a 2. Né? Isso aí vai dar 5.000 vezes 4.999 dividido por 2. 2 milhões e meio. Se você for pegar as triplas, você vai pegar 5.000 vezes 4.999 vezes 4.998 dividido por 6. E daí por diante. Então, ou seja, o espaço de busca de possíveis correlações, ele é gigantesco. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que achar aqui é, se eu for testar todas as correlações, isso vai ser muito caro. E isso vai ser inviável, porque o número delas é gigantesco. Então, eu tenho um primeiro problema que é quais correlações valem a pena testar, que é o que eu chamo de padrões candidatos. Tá? Então, eu tenho que, de alguma maneira, verificar o mínimo possível, porque tudo aqui explode. Tá? Uma vez que eu saiba quais são padrões com uma grande probabilidade de serem interessantes, de serem frequentes, aí eu tenho que contar. Por que isso é importante? Porque nessa hora eu vou ter que voltar na base de dados e percorrer a base de dados potencialmente várias vezes para verificar quantas vezes cada padrão ocorre. E a base de dados, em geral, ela é gigantesca. Ou seja, você tem um problema associado ao número de colunas e você tem um problema associado ao número de linhas que você tem nessa questão. E aí tem uma terceira fase que é facinha, que é simplesmente você, uma vez que você contou, você chega e fala assim, é frequente ou não é frequente, que é um parâmetro de execução. Tá? Feito isso, você encontra o seu conjunto de padrões. Mas aqui tem uma característica que eu acho que é muito importante da gente falar. Tá? Nesse último aqui, que ele é relevante. Veja bem, o que é frequente? Vamos voltar na subjetividade do indicador lá. Frequente é frequente. Né? Vai depender do contexto, do problema, dos dados, do analista, de tudo. Essa pergunta de qual é o frequente é exatamente um tipo de pergunta que vai aparecer em basicamente todos os algoritmos de mineração de dados. Então vocês vejam bem, hoje em dia, tanto em ferramentas comerciais, como SAS, como estatística, como SPSS, etc, 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 você tem dezenas de técnicas de mineração de dados. Tá? Só que cada uma dessas técnicas tem um conjunto de parâmetros. Então não adianta, isso é uma das maiores falácias que existe nessa área de ciência dos dados, inteligência de negócio, analisa, é o cara chegar e falar assim, eu vou te vender o software. Só que a pergunta seguinte é, e Kiko? Né? Porque não adianta. Se você não tiver base, se você não tiver entendimento, tanto dos dados quanto das técnicas, não é que você tem que saber profundamente, você tem que entender como é que aquilo funciona. Para que você consiga brincar com os parâmetros, você sai fazendo bobagem. Aqui, se você colocar a frequência muito baixa, você vai gerar uma quantidade gigantesca de padrões que não vão te ajudar em nada. Se você colocar a frequência muito alta, você pode perder muitas coisas que são interessantes. O que é o interessante? Não sei. Ninguém sabe. Para ser sincero com vocês, ninguém sabe de antemão qual é um parâmetro de um algoritmo desse. Existem várias regras do dedão, faz assim, faz assim. Ninguém sabe. Quem fala que sabe está chutando. Tá? Então aí a gente volta aqui nesse processo. Tá? Vamos lá.
Esse processo que eu mencionei para vocês, ele é aplicável a todos esses casos. Tá? Então, vejam bem, você tem conjuntos, que é esse da cesta de compras, é o mais básico. Né? Eu quero saber lá se quem compra fralda compra cerveja. Você pode falar de sequências. Né? A pessoa que comprou um carro hoje vai comprar um acessório de carro daqui a uma semana. Normalmente você não compra o acessório antes de ter o carro. Né? E como isso, você tem várias... A pessoa que compra um freezer vai começar a comprar comida congelada. Veja que você não está simplesmente olhando a concorrência daquelas coisas. Você coloca uma relação de precedência entre elas. Tá? Então, ele é um padrão mais rico do que simplesmente a concorrência daqueles itens, daquelas informações. Aí você tem um grafo, né? Ou seja, você quer ser capaz de representar relações arbitrárias entre os elementos. O melhor exemplo que nós temos hoje em dia de um grafo é uma rede social, tá? Onde cada pessoa é um vértice e amigos, seguidor, não sei o que, parente, etc. Imagine você constrói o grafo da rede social. E aí você pode buscar, por exemplo, coisas, tipos de relacionamento que são comuns. Ou você pode querer recomendar amigos, ou pode fazer um monte de coisa. Tudo isso você pode conseguir com grafos e com grafos frequentes, né, que você vai identificar a estrutura. Mas outros domínios são muito importantes. Um caso típico de domínio onde grafo é muito importante. Biologia. Redes de proteínas, DNA, esse tipo de coisa assim. Lá é muito importante também. E o estado da arte em mineração de dados, ele vai até os grafos aqui. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas tem um monte de coisa vindo aí, né? Que vão enriquecendo o modelo. Você tem os multigrafos no sentido de que as ligações você dá nome para elas. Você tem os hipergrafos no sentido de que as ligações têm cardinalidade arbitrária. Ou seja, você tem uma aresta que liga 3 ao mesmo tempo. Normalmente o gráfico liga só pares, né? E você tem os multi-hipergrafos. Você pode misturar tudo. Onde é que está o compromisso aqui? Veja bem, eu posso dizer que eu tenho um multi-hipergrafo, mas que na verdade ele não tem nenhuma aresta. Então ele é equivalente a um conjunto. Mas obviamente o que eu minero com conjunto, eu não vou conseguir minerar multi-hipergrafos. O que acontece de compromisso aqui nessa escala? Tá? Você tem padrões mais pobres em cima e mais fáceis de obter. E padrões mais complicados embaixo e mais difíceis de obter. E de quem é a decisão do que vai ser obtido ou do que não vai ser obtido? É do analista, é do cientista de dados. Tá? E ele tem que lidar com esse compromisso o tempo todo. Tá? Então, quando nós falamos de padrões frequentes, em todos os casos, vocês vejam, eu tenho um espaço de busca de soluções onde eu vou buscar padrões e eu tenho, a partir desse espaço, eu tenho problemas sérios para poder contar isso e, a partir da contagem, eu posso ter também uma série de passos posteriores de análise desse tipo de coisa. Ok? Mas vamos olhar um pouquinho mais em detalhe essas coisas aqui. Tá? Vamos pegar conjuntos. Né? Então, quando eu falo de enumerar os padrões candidatos em conjuntos, olha lá. Primeiro, qual que é o tamanho, quantos conjuntos, dado que eu tenho N elementos possíveis, quantos conjuntos potencialmente eu tenho? Né? Ou seja, cada elemento pode estar ou não no conjunto, então eu tenho 2 elevado a N. Tá? Só ver, são todas as possíveis, né, combinações de conjuntos ali. Tem 2 elevado a N. Então, potencialmente, eu vou olhar 2 elevado a N conjuntos. Só que essa enumeração, ela pode ser bem aperfeiçoada e melhorada. E, hoje em dia, o que habilitou esse algoritmo originalmente, até hoje ele é explorado, é o que se chama do princípio a priori. Então, eu vou gastar 5 minutos para explicar aqui, para vocês entenderem o que é isso. Vejam bem. Eu sei
que existe uma quantidade razoável de pessoas, né, acima do meu suporte, da minha contagem de frequência aí, que eu chamo de suporte, tá, que compra fralda e cerveja no supermercado. Né? Então, tem lá 1000 pessoas que compram fralda e cerveja. Se eu for olhar quem compra fralda, cerveja e batata frita, esse número ele é obrigatoriamente menor ou igual a 1000. Ok? Beleza, gente? Mais ainda, se eu olhar individualmente a fralda e a cerveja, obrigatoriamente o número de fraldas e o número de cervejas que foram compradas, eles vão ser maior ou igual que 1000. Então, a partir daí eu tenho um princípio a priori, ou seja, subconjuntos de conjuntos frequentes são frequentes. E a recíproca dele. Superconjuntos de conjuntos infrequentes também são infrequentes. Ou seja, se fralda e cerveja já não serve, fralda, cerveja e batata frita, com certeza não vai servir. Tá bom, gente? Então, essa estratégia aqui, ela é muito inteligente no seguinte sentido. Ela começa olhando os itens isoladamente. Todos aqueles itens que estão acima da frequência mínima passam para a próxima fase e são combinados 2 a 2. Todos que não têm frequência mínima, ou seja, qualquer coisa que vier deles, não vai prestar. Daí a gente começa a ver a importância da frequência mínima. Tá? Eu simplesmente esqueço desse pessoal. E eu vou repetindo isso até que eu não tenha mais conjuntos frequentes. Tá? Usando o princípio a priori. Mas é só desse jeito? Não, eu poderia fazer o contrário. Né? Eu poderia olhar o conjunto que contém todos. Se ele fosse frequente, para baixo tudo seria frequente. Ele não sendo frequente, eu ia descendo e pegando conjuntos menores e menores. Todo mundo está me acompanhando? Qual que é o melhor? Em teoria, não tem. Por quê? Porque vai depender de onde a linha da frequência passa. Tá? Se a linha da frequência está mais próximo do conjunto vazio, é melhor começar do conjunto vazio. Se a linha da frequência está mais próxima do conjunto completo, é mais fácil começar do conjunto completo. Em geral, você começa do conjunto vazio. Tá? Porque realmente faz muito pouco sentido alguém que compra 5 mil produtos ao mesmo tempo. Ninguém compra. Tá? Então, essa é a parte. O segundo ponto ali é a questão da contagem da frequência. Por que isso é custoso? Vamos parar e vamos pensar um minuto aí como é que funciona essa contagem da frequência. A contagem da frequência é que para cada padrão, né, fralda, cerveja, batata frita, você tem que ir percorrendo a base de dados e vendo quantas pessoas compram aqueles produtos. E qualquer que seja, para e pensa 2 minutos um pouco nesse negócio. Qualquer que seja a estratégia que você adote, ela é trabalhosa. Tá? Se você primeiro tiver todos os conjuntos e quando você estiver percorrendo a base de dados, você testar todos os conjuntos para cada transação, isso é caro. Se você fizer o contrário, de que para cada conjunto você percorre a base, isso também pode ser caro. Não tem uma boa solução nesse caso. Tá? Você sempre vai estar pagando um preço alto aí. Mas algumas coisas foram pensadas, que é esse formato vertical e a base projetada, que você reduz, você foca apenas naquilo que é interessante para fazer o trabalho. Tá? Mas são otimizações. Veja que no pior caso, o processo ele continua muito custoso. Se não houver uma localidade de referência, se não houver uma associação, ele continua muito custoso. E o último caso é verificar se a frequência é suficiente. É um número, você faz um if e fechou isso. Tá? Ok?
Mas o paralelo que eu quero fazer com vocês não é esse. Esse aqui ele é um algoritmo bem clássico, bem tradicional, etc. É o que acontece quando, por exemplo, você trabalha com grafos. Na verdade, ali são grafos frequentes. Meu título está errado. Tá? O que acontece quando você trabalha com grafos? O que muda em relação a isso? Vocês vejam que as grandes fases, elas são as mesmas. Tá? Você vai enumerar padrões candidatos, você vai contar a frequência, você vai verificar se a frequência é suficiente. Entretanto, nesses casos aqui, agora é o outro telefone, gente. Entretanto, nesses casos aqui, as tarefas são muito mais complicadas. Então vamos dar uma olhada? Então vamos lá. Primeiro, o espaço de busca de padrões candidatos, que era 2n, ele vira 2n ao quadrado. Aí vocês devem estar pensando, como é que ele chegou nesse número, né? Vejam bem, dado um grafo qualquer, né? Qual que é o número de arestas desse grafo? N vezes n menos 1 sobre 2. Ou n vezes n mais 1, n ao quadrado. Tá? Beleza? Todo mundo viu isso? Você tem lá x pontos, quantas ligações você pode estabelecer entre pares de pontos? N vezes n menos 1, para cada um dos n pontos, você vai conectar com n menos 1 outros. Como vai e volta, você divide por 2. Todo mundo viu? Tá? Então, se eu tenho um grafo e eu quero achar um padrão em termos do grafo, eu posso ter aresta ou não ter aresta. Usando a mesma lógica do outro, de você testar todas as combinações de ter ou não ter aresta, você chega num espaço de 2 elevado a n ao quadrado. Então, eu já começo em desvantagem, porque eu tenho um problema muito sério de explosão combinatória aqui. Mas não para por aí, não. O princípio a priori, aí vem a parte legal do princípio a priori. Ele continua aplicável. Tá? Ou seja, se um subgrafo com uma aresta, ele é frequente, ou ele é infrequente, né, para ficar mais fácil, se um subgrafo com uma aresta é infrequente, tudo que contiver aquela aresta vai ser infrequente. Da mesma forma, se eu tenho lá um subgrafo qualquer com 3 arestas e ele é frequente, todos os subgrafos, né, desse grafo, eles vão ser frequentes. Isso é bom. Mas resolve? Não resolve. Por quê? Porque você tropeça numa coisa que parece simples, mas é difícil para ele. Tá? Qual que é essa coisa? Como é que você faz cálculo de pertinência em conjuntos? Vamos parar e pensar nesse problema. Eu nem falei desse problema no slide anterior. Né? Cálculo de pertinência em conjuntos, você estabelece uma ordenação total para os itens do conjunto e aí vira um bitmap. Então, para você saber se está no conjunto ou não, você simplesmente checa a posição que aquele item obteve no conjunto. Desde que você conheça o domínio, que é o nosso caso, você consegue fazer isso em tempo constante ou bem próximo disso. E aqui? Aqui não é mais um conjunto. Aqui é um grafo. E que ele pode vir com os formatos mais escalafobéticos que você imagina. Tá? Na verdade, você cai num problema, né, que a gente vai ver no próximo item ali, de isomorfismo de subgrafo, que é um problema extremamente complicado. Tá? Mas existe uma teoria muito legal, que é a teoria dos canônicos, que é utilizada aqui em mineração de grafos. O que é a teoria dos canônicos? É você ter uma representação canônica do grafo. O que isso significa? Que todos os variantes daquele grafo, eles são representados pelo mesmo canônico. Então, eu só tenho canônicos, eu não tenho mais que ficar pensando se o grafo está de frente, de costa, de cabeça para baixo, de lado, torto, ninguém tem que pensar mais nisso. O canônico, ele é suficiente. Agora, obter o canônico não é simples. Tá?
Então eu passo a ter um problema que eu não tinha com conjuntos, mas eu passo aqui a ter a mesma coisa em grafos. Tá? E eu tenho uma coisa semelhante, um pouco menos complexa, em sequências, que eu saltei aqui. Né? Aí a segunda parte, né, que é a contagem de frequência, ela cai no problema de isomorfismo de subgrafo, que é um problema muito complicado, tá? De complexidade exponencial, e dependendo do tipo do grafo, ele é um problema NP árduo. Tá? Em geral, a forma como você lida com isso é que você coloca algum rótulo nos vértices, aí ele deixa de ser um problema tão complicado e melhora a sua situação. Mas o caso mais amplo, ele é completamente intratável. E aí, ou seja, eu já tinha os mesmos problemas de tamanho dos grafos, de quantidade da base de dados de grafos, etc. Mas aí eu passo a ter uma coisa um pouquinho mais. E aí vocês imaginem o seguinte, mas quem que você está olhando? Eu posso olhar várias coisas, né? Vamos dar um exemplo. E nenhuma delas é simples. Né? Se você pegar uma rede proteica, a rede proteica vai ter lá milhões de aminoácidos. Se você pegar uma rede social, ela também vai ter milhões de nós. Então, os tamanhos dessas redes, para que você faça essas operações com grafos, são gigantescos. Tá? Mas existem soluções para alguns casos, nesses casos aqui. Tá? E a verificação de frequência continua simples. Por quê? Porque eu já sei que ele é canônico e eu já consegui achar as ocorrências dele na base de dados. Tá? Então, a beleza da estratégia de mineração de padrões frequentes, ela está exatamente na nossa capacidade de você replicar a mesma estratégia. Aí você fala, bom, aí, acabou? Não. Aí é que vem uma parte interessante. Tá? Então, esses dois algoritmos, né, essas duas famílias de algoritmos que eu mencionei para vocês, eles são algoritmos, existem na literatura, existem implementações, eles são utilizados. Mas o que talvez alguns de vocês já tenham se colocado aí para pensar, é que, na verdade, tem problemas que você não consegue mapear aqui. Tem coisas que você não consegue resolver com isso aqui. Então, daí é que vem exatamente a fronteira de pesquisa, no sentido de você buscar novas estratégias e novos modelos que possam ser resolvidos.